Por que que acontecem coisas ruins com gente boa, né, ou sei lá. Então, Tiago, essa discussão, esse problema, é o problema mais dolorido, mais difícil para a, vamos dizer, a teologia cristã, mas não só. Esse é um problema dolorido para toda a humanidade e não existe nenhum sistema de pensamento, cristão ou não cristão, que diz para a gente: olha, a resposta é o seguinte, x é igual a 2. Uhum. Então, como é que, através da história, os estudiosos têm tentado lidar com essa questão, de que envolve 2 coisas, né, a maldade e o sofrimento na experiência humana. Não só na experiência humana, porque ela também está presente na natureza, né, os animais também sofrem, essa realidade está presente. E aí a gente começa a discussão, de acordo com os grandes estudiosos da história, tanto da tradição cristã, judaica e até mesmo outras, né, eles todos ecoam o Renato Russo, né, nos deram um espelho, vivemos num mundo doente, né. Uhum. O que que acontece? O primeiro ponto é a gente não ter a consciência da finitude da criatura. Os estudiosos, eles chamam isso de mal metafísico, ou seja, porque você é limitado, Uhum. você é meramente um ser humano, uma criatura, você está sujeito ao sofrimento e à limitação da sua condição, você não é nenhuma divindade. Consequentemente, porque nós somos seres limitados e criaturas, nós estamos sujeitos a algum tipo de frustração, de sofrimento, porque essa é a nossa condição. O segundo elemento que surge nessa história, que aí entra a narrativa bíblica, e não só bíblica, é que há alguma coisa errada, né, tem mais do que uma coisa podre no reino da Dinamarca, né, Uhum. a gente está com a coisa fora do lugar. Então o universo que a gente vive não é o universo ideal, ele é um universo problemático, as coisas saíram fora da rota, o ser humano rompeu com o criador, o ser humano rompeu com o próximo, o ser humano rompeu com a ordem natural à sua volta, né, o ser humano rompeu consigo mesmo, né, de perto ninguém é normal, a gente percebe essa realidade. Então, em função disso, nós temos também o desdobramento direto das atitudes que os seres humanos fazem e que são consequência de uma realidade. Por exemplo, uma criança tem um problema de saúde, mas como é que foi o hábito dos seus pais? O que que eles fizeram? Como é que é a condição de saúde? Em que ambiente eles viveram? Ah, em tal lugar nasceu uma criança com problema cerebral, mas o nível de poluição lá era altíssimo. Então, olha, em tal lugar aconteceu uma injustiça, houve uma batalha, o pessoal jogou bomba lá, explodiu, jogou bomba, morreu gente, a culpa é de Deus. Ou seja, as coisas acontecem em função das ações humanas. Então, quando a gente percebe essa realidade da limitação humana, a gente descobre que o mundo não é um lugar onde as rosas não têm espinhos, e a gente descobre que nós temos consequências de uma relação de causa e efeito, quer dizer que nós temos problemas à vontade à nossa volta. E aí o que que a gente faz com isso? Através da história humana, é interessante, porque ao mesmo tempo que o ser humano experimenta o problema do mal, a maldade e o sofrimento, ele experimenta a a grande experiência do bem. Por que que o mundo é tão lindo? Por que que você vê um beija-flor e baba? Por que quando você escuta Bach, Beethoven, Handel, Chopin, você chora? Por que quando você tem experiências extraordinárias que alcançam os nossos sentidos e o nosso coração, então você tem 2 experiências na nossa realidade, né. Uma experiência que aponta para o divino, que aponta para uma realidade transcendente, alguma coisa que nos convida ao infinito, que nos chama à poesia, que nos convida à oração, né, que nos convida a essa fascinação tremenda e, ao mesmo tempo, a experiência terrível do sofrimento e da dor. A pergunta que a gente levanta é: como é que a gente sintoniza os 2? Como é que a gente aproxima os 2? E aí o que que o mundo, na sua história, tem feito? Um grupo de pessoas diz: "Olha, meu amigo, sabe de uma coisa? Eu acho que a maldade e o sofrimento não existe". Então você tem a resposta do avestruz: "Vamos botar a cabeça na areia e faz de conta que não tem nada
Então existe, por exemplo, especialmente em alguns ambientes do contexto oriental do nosso planeta, tem coisas do tipo, não existe dor, não existe pecado, não existe morte, não existe sofrimento, tudo é criação da sua cabeça. Pense positivo, vai dar tudo certo. Até o sujeito encontrar uma cascavel pela frente, né, Uhum. que vai complicar a sua vida. Um outro grupo, especialmente no Ocidente, no tempo recente, chegou ao seguinte: ó, tem tanto problema no mundo que não pode existir a referência do divino. Então a gente se entrega à depressão, a gente se entrega ao niilismo, a gente para de pensar e concentra a nossa atenção na dor, no sofrimento, na desgraça e vive, né, essa página nublada da nossa história recente, que é a marca problemática do secularismo. Para onde as pessoas tentam escapar disso, né? Como é que diz a música dos Titãs? A gente quer prazer para aliviar a dor. Tum, 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 né? Pensa em escapar dessa maneira. Aí tem uma outra galera que diz: não, pera o seguinte, não dá para negar a realidade. A gente tem que admitir a existência, a realidade da dor e do sofrimento e a realidade do divino, do sagrado, e a gente precisa fazer essa conexão. E na história humana, a gente pode falar mais sobre isso na nossa conversa aqui hoje. Eu acho que ninguém conseguiu fazer isso de maneira mais adequada do que a proposta bíblica, né, que se desdobra na tradição judaico-cristã de uma maneira muito especial. Agora, para a gente dar um resumo assim básico, tem uma resposta mais curta, mais simples sobre isso? O que É tipo, se eu fosse chegar para um pai de uma criança Uhum. e essa pessoa chegar para mim e falar assim: se Deus existisse, isso não tinha acontecido, né? Ou se Deus fosse justo, isso não teria acontecido, né? Como que você explicaria para ele? A Bíblia tem várias respostas para esse tipo de pergunta. Eu poderia primeiro tentar perceber onde está a necessidade dele maior. Uma resposta que a gente daria é o seguinte: olha, muita coisa que acontece no nosso mundo é resultado de escolhas e de consequência de escolhas das pessoas através dos tempos. Então, para que não houvesse nenhum problema no mundo, Deus teria que automatizar tudo. Teria que cancelar o ser humano como ser humano. Porque uma vez que Deus nos dá liberdade, por exemplo, eu quase morri de Covid. Eu peguei o Covid de alguém. Então, o que teria que acontecer? Teria que né, ter evitado que as pessoas tivessem tomado decisões que levassem a esse tipo de pandemia que aconteceu no mundo todo e, no meu caso, tenho sequelas até hoje, né? Então essa seria uma das respostas. Uma outra resposta aparece no livro de João, quando tem um indivíduo que nasceu cego. E aí eles perguntam, a pergunta nossa sempre volta para trás. A Essa pergunta, passagem é complexa para mim. então, aí ele diz assim: escuta, o que acontece? Esse indivíduo ele nasceu cego porque é culpa de quem? Que é sempre, a gente sempre pergunta isso, olha para trás e de quem, em quem que a gente bota, né, o rótulo de culpado. Ele diz, não foi, Jesus responde, não foi nem seus pais, nem ele que pecou, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Então aí surge um caminho curioso no evangelho, que não é o porquê, que se transforma num para quê. Na possibilidade de se transformar o ambiente, o contexto da dor e do sofrimento para uma oportunidade de produzir o bem, que aliás é um reflexo do que acontece com Jesus. Como é que Deus em Cristo vem trazer salvação para o mundo e, em vez de chegar num cavalo vitorioso e derrubando o mal, Uhum. se entrega e morre para fazer a transformação da morte em vida e do mal em bem. Então, esse processo é uma das respostas que a Bíblia diz. A teologia, de modo geral, vai dizer o seguinte: olha, a gente não entende agora e a gente não sabe o porquê, não existe uma resposta racional direta para essa pergunta. A resposta teológica clássica da tradição cristã é a seguinte: é que, no final das contas, esse desenho que você começou com um risco torto, que você não entende nada, ele vai ser completado e o quadro final a gente vai entender que aquilo que foi sofrimento mal servirá para bem. Uma das respostas simples que ajudam a gente a entender um pouco, por exemplo, você tem uma criança de 5 anos de idade que você leva na farmácia.
Aí o farmacêutico, meio feio, meio sem dente, esquisito, chega lá e o menino vai e o pai leva ele para tomar uma baita de uma injeção dolorida, e aí ele olha e vê o pai em sintonia com o farmacêutico, e ele começa a chorar e segura as pernas dele, vai lá dar a injeção. O menino fica revoltado, e aí ele que pediu para o pai dinheiro para comprar sorvete tantas vezes, não teve, ainda vê o pai dando dinheiro na mão daquele cara malvado que provocou aquela dor horrível, e ele passou o dia todo sem conseguir sentar e nem jogar bola. Não tem como ele imaginar que o pai é bom, muito menos que aquele Uhum. cara estranho que fez isso. Depois de 20 anos, ele olha para trás, caramba, se meu pai não tivesse feito isso, eu poderia ter Uhum. tido essa doença. Então, a ideia que a gente tem, né, naquilo que a gente chama de teodiceia, né, a teodiceia vai nos dizer como Deus permanece bondoso e justo, apesar de todo o sofrimento, quando a gente puder ter uma explicação ou uma compensação final dessa realidade mais adiante na Uhum. eternidade.